Final torcedor do Difusora nos Esportes deste sábado. Na sequência, ao vivo aqui pela programação da Difusora FM 88,3, Padre Neuci, o programa Encontro com Deus. Difusora nos Esportes volta na segunda-feira, 11h40, e um resumo do que foi o final de semana do mundo esportivo. A todos um bom dia, bom final de semana, até segunda. Comunicando, informando, interagindo. 88,3, canal 202, Difusora FM. Transmitindo de Batatais, São Paulo. Em outubro de 1789, 7.000 mulheres vendedoras de peixe, as Poissardes, e outras populares do mercado de Paris e do subúrbio Saint-Antoine, se encontraram às 8 horas e começaram uma marcha em direção a Versalhes. Eles chegam, inclusive, a entrar nos quartos lá do palácio, gritar morte austríaca, né? Morte à rainha Maria Antonieta, entrar nos aposentos dela. Ela foge, evidentemente. E aí, por conta dessa ação, que é protagonizada, liderada pelas mulheres populares de Paris, o rei sai de Versalhes e se muda para Paris, para o Palácio das Tulherias. Por isso que o Michelet, o historiador, disse certa vez assim: os homens fizeram 14 de julho, a tomada da Bastilha. As mulheres fizeram 6 de outubro. Os homens tomaram a Bastilha. As mulheres tomaram a própria realeza. O rei passa a morar nas Tulherias. E a Assembleia dos Deputados, a Assembleia Constituinte, não queria ficar sozinho em Versalhes e deixar o rei lá. Vai que o rei se alia ao povo contra eles. Então, também, os deputados vão para as Tulherias, em Paris, e Versalhes nunca mais será a sede da monarquia. E é aí que o rei aceita ser chamado de rei dos franceses? É isso aí, o rei da França finge aceitar a Constituição, depois a gente vai ver que ele não aceitou muito bem, mas ele finge aceitar a Constituição, as leis, e aí agora ele é rei dos franceses, né? Quer dizer, agora existe uma ideia de um poder que emerge justamente do povo. Do povo. Daniel, nosso ouvinte Sérgio Carvalho, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, mandou uma pergunta em texto para você. Ele diz o seguinte: existe uma frase atribuída à rainha Maria Antonieta que é a seguinte: se não tem pão, que comam brioches. Existe um consenso entre os historiadores de que essa frase nunca foi dita por ela. Minha pergunta é, essa frase surgiu antes ou depois da Revolução? Ah, muito legal, Sérgio. Isso aí é uma coisa também que sempre perguntam, né? De fato, esta expressão já era conhecida anos antes da rainha nascer. Tá, o Rousseau cita essa expressão e atribui a uma rainha espanhola. Então é esse boato de uma rainha que teria mandado o povo comer croissant, ou brioche, ou casca de pão, enfim, tem várias versões. É uma coisa que existia muito antes. Então é consenso de fato que não há nenhuma prova que ela tenha dito, e se ela disse, ela não foi a primeira, né? Então surgiu muito antes, como ele perguntou, mas persistiu depois da Revolução, né? Não é à toa que até hoje tem gente falando sobre isso. Ah, sim, porque é uma frase que acaba se tornando um símbolo da ideia de um governante descolado dos interesses do povo. Tá? Uma fake news, um boato, ele não pega à toa. Ele pega porque há uma possibilidade de recepção, uma possibilidade de verdade, ou uma vontade de verdade, talvez, daquele boato, né? Daniel, infelizmente, nosso segundo episódio sobre a Revolução Francesa chegou ao fim. Só não é tão infelizmente porque semana que vem tem mais, né? Ah, que ótimo! Hoje nós falamos sobre temas importantes, como a queda da Bastilha, com o historiador Daniel Gomes de Carvalho, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, a USP, professor do Departamento de História da Universidade de Brasília, a UNB, e um dos professores do canal do YouTube Se Liga Nessa História, e autor do livro recém-lançado Revolução Francesa, da coleção História na Universidade, da editora Contexto. Daniel, na semana que vem, então, a gente volta para falar sobre decapitação do rei, da rainha e os últimos desdobramentos da Revolução antes da ascensão de Napoleão. Que tal? Voltamos? Ótimo. E a você, ouvinte? Atenção, emissoras. Formação de rede. Nacional informa. Olá, boa tarde. Meio-dia em Brasília. Eu sou Miguelzinho Martins. Nacional informa o que está sendo feito agora no Brasil e no mundo. Nacional informa. A Organização Mundial da Saúde declarou agora há pouco que a varíola dos macacos é uma emergência de saúde pública de interesse internacional. O presidente da organização, Tedros Adhanom, informou que a decisão foi tomada após reunião do Comitê de Especialistas que analisa a situação do vírus em todo o mundo. De acordo com a OMS, o surto se espalhou rapidamente pelo mundo e já foram registrados 14 mil casos de varíola dos macacos em 71 países, incluindo o Brasil. Aqui no Brasil, os corpos do policial militar e de 2 mulheres mortos durante a operação no complexo de favelas do Alemão estão sendo velados e serão enterrados na tarde deste sábado.
Direto da capital fluminense, Fabiana Sampaio tem mais informações. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, Miguelzinho. Boa tarde, ouvintes. O sepultamento do cabo Bruno de Paula Costa está sendo realizado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, aqui na zona oeste do Rio. O policial militar se feriu durante ataque por criminosos a uma base da unidade de polícia pacificadora da região. O agente chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. Já Letícia Marinho de Salles, de 50 anos, vai ser enterrada em um cemitério na região central do Rio. Letícia estava com o namorado dentro de um carro quando foi atingida por um tiro no peito. O velório da moradora Solange Medeiros também está sendo realizado neste sábado e o enterro acontece em um cemitério da zona norte da capital. Ela morreu baleada na manhã de sexta-feira, quando caminhava por um beco próximo ao PT da comunidade Nova Brasília, no Complexo do Alemão. A operação realizada na quinta-feira para prender criminosos terminou com 19 mortos no total. A Polícia Militar afirma que as outras 16 pessoas morreram em confronto com os agentes. Eu volto com você, Miguelzinho. Ok, obrigado, Fabiana. As inscrições para o ProUni, para o FIES, começam em agosto. Gabriel Brum tem mais informações ao vivo. Gabriel, boa tarde. Boa tarde, Miguelzinho. O prazo para as inscrições do processo seletivo do ProUni, Programa Universidade para Todos, do segundo semestre de 2022, vai de 1º a 4 de agosto. O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino superior privadas. Os candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 ou 2021 poderão utilizar as notas para concorrerem a uma bolsa. Já o FIES do segundo semestre recebe inscrições de 9 a 12 de agosto. O Fundo de Financiamento Estudantil financia cursos para estudantes de baixa renda em faculdades bem avaliadas pelo Ministério da Educação. Para participar, o candidato precisa ter feito pelo menos uma edição do Enem a partir de 2010. Com você, Miguelzinho. Ok, obrigado, Gabriel. Agora 12:03 em Brasília. Outras notícias à 1 da tarde. Nacional informa. As crianças podem curtir muitas aventuras na TV Brasil Animada. Show da Luna, E sempre foi sinônimo de pioneirismo, inovação e credibilidade. Boa tarde, amigos. Estamos iniciando pela TV Educadora, como acontece todos os sábados nesse horário, mais uma edição do programa Cenário Político. E é com grande satisfação que hoje nós estamos recebendo aqui, presencialmente, a visita do Júlio Eduardo Marques Pereira. É o Júlio do sindicato, nosso vereador, presidente da Câmara Municipal de Batatais. Boa tarde, Júlio, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Paulo Covas, boa tarde a todos os servidores aqui da TV Educadora, da Rádio Educadora. Para mim é um motivo de grande satisfação poder mais uma